Com a diminuição das restrições causadas pela pandemia, um velho problema retornou em Maringá. As badernas que atrapalham o sossego de moradores de alguns bairros da cidade. A situação está tão complicada, mas tão difícil, que a Associação de Bairros resolveu tomar algumas providências. Que providências são essas? Veja agora na reportagem. O sossego é uma das coisas que a Janaína valoriza. E ela até tinha no bairro, mas um conjunto de problemas não está deixando a dona de casa em paz. As noites na Zona 7, nas proximidades da Avenida Paranaguá, segundo a Janaína, são insuportáveis. E aos finais de semana, a situação só piora. Não é só o bar em si, são os resquícios que ficam quando o bar fecha, de pessoas que saem dali alcoolizadas e ficam na frente da tua casa fazendo algazarra, e brigam, e abaixa som, e ergue som, e bate porta de carro, e passa mal na tua calçada. A Janaína tem um filho de 8 anos autista. Ela explica que com tanto barulho que vem dos bares ao redor, o menino fica agitado. A moradora conta que a situação está fora do controle. Não tem para onde correr dentro de casa. O meu quarto, por exemplo, é na frente da casa. Vai para a cozinha, o som continua. Se eu sair no quintal da minha casa, tem mais som porque tem bar nos fundos. Essa outra moradora da Zona 7 preferiu não se identificar. Ela cuida da mãe, uma mulher de 84 anos que, segundo ela, desenvolveu problemas cardiológicos devido ao estresse causado pelo barulho dos bares que ficam próximo à casa em que moram. A gente não consegue mais descansar de dia, não consegue dormir à noite. Nós estamos ficando doentes, os moradores da Zona 7 estão ficando doentes devido a essa perturbação do sossego. As reclamações de barulho, som alto e perturbação de sossego não são exclusividade da Zona 7. Tem outros pontos conhecidos aqui de Maringá que também sofrem com isso. Um exemplo é a Avenida Petrônio Portela. Essas imagens são do último final de semana. Neste trecho da avenida existem 2 bares. A Rita é vizinha dos bares. A comerciante diz que acompanha todos os dias a movimentação. O barulho é enorme e a quantidade de pessoas na rua assusta. Está muito complicado. É uma coisa que vem aumentando no dia a dia. E antes da pandemia, quando era 1, 2 vezes por semana que eles se reuniam e faziam essa bagunça. Agora não, é quase todos os dias. Outra moradora das proximidades da Avenida Petrônio Portela está desesperada. Não sabe mais aonde reclamar. Nós fomos orientados a ir na ouvidoria da prefeitura. Fomos na ouvidoria, fizemos reclamações. A ouvidoria passou para a gente, que passa para a Polícia Militar. Enfim, quando a gente chega à noite, liga para a Polícia Militar, o que a Polícia Militar passa para a gente? Que temos que ir na ouvidoria. Então fica assim, um joga para cá, outro joga para lá. O Marcelo é representante da Federação das Associações de Bairros de Maringá e explica que os moradores se mobilizaram para tentar acabar com esse problema. Protocolando denúncias junto à Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Segurança Pública, Guarda Municipal. Tivemos que chegar ao Ministério Público e ao Ministério Público Estadual para conseguir, até se for o caso, responsabilizar algumas autoridades por negligência, por não atender às solicitações dos moradores. O representante espera que o poder público olhe com mais sensibilidade essa situação. E ele ressalta que não quer que os bares sejam fechados, mas sim que o volume do som seja regularizado e que aconteçam mais fiscalizações. Nós esperamos que haja uma política pública específica para esses bairros universitários. Os bares e restaurantes estão em processo de retomada das atividades e estão de volta também algumas velhas reclamações. Por isso, uma audiência pública vai ser realizada aqui na cidade para discutir a poluição sonora causada pelos bares. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Maringá irá participar da audiência e ressalta que há casos de abusos, mas que não pode ter uma generalização do problema. Todo segmento tem suas exceções, né? E no nosso segmento passa por isso. A gente sabe que há casos notórios aí de abusos, né, de excessos, mas isso aí tem que ser tratado de forma individualizada. O presidente da Abrazel explica que há legislações do município que proíbem o consumo de bebidas alcoólicas após as 10 da noite em espaços públicos e que em determinadas situações que acontecem, como por exemplo na Petrônio Portela, atrapalham o comerciante.
porque as pessoas trazem de casa a sua própria bebida e acabam não consumindo das empresas. Então é prejudicial. O secretário de Meio Ambiente de Maringá comenta como é feito o monitoramento das reclamações de som alto em estabelecimentos. Nós fazemos a partir da denúncia realizada lá no 156. Então, a pessoa é necessário que ela se identifique e que nos dê detalhes de como acontece, dias, horários e normalmente que nos permita ir até a casa dela. Nós usamos então o aparelho, que é o decibelímetro, para medir o ruído que é produzido lá naquele local que ela está denunciando. Em Maringá, 154 bares têm autorização de execução de música. Se eventualmente ele não tem alvará de funcionamento, então ele é embargado, o bar todo é fechado. Se ele tem alvará para funcionar como bar, mas não tem autorização para executar música ao vivo e está executando, então ele é multado e é obrigado a parar imediatamente. Se ele insistir, é aplicada uma multa em dobro, e se ele insistir, aí ele tem o alvará de funcionamento do bar suspenso, aí fecha o bar. Fecha o bar. Ok, a fiscalização age desse jeito. O problema que a gente viu nas reclamações é que muitas vezes é na rua. O pessoal fica reúne na rua e aí começa a chegar mensagens. Próximo ali a Avenida Rodolfo Purpur, ali na região próxima ao Novo Centro, perto do Hospital da Unimed, ali tem bagunça. Aqui próximo ao aeroporto, chega final de semana, não tem quem dorme. Depois daquela adolescente que morreu lá, teve um caso como esse aí, lá na tal da festa do fim do mundo, né? Parou, mas há 2 meses voltou de novo a bagunça, som alto, a noite toda, quem mora na vizinhança não dorme. O pessoal reclamando, já fizemos várias reclamações, também patrulha do som não comparece, a ouvidoria diz que é a responsabilidade da polícia, aí a polícia fala que a responsabilidade é a patrulha do som, e aí fica um jogando pro outro. Aline, falta de respeito é grande. No fundo da minha casa sofremos com os barulhos de uma obra que não termina nunca. Já fizemos reclamações na ouvidoria. Tudo fica igual. Ô Sandro, mas ali na região da Zona 7, essa reclamação é muito antiga. Sim. As pessoas que moram ali nos prédios sempre estão se queixando desse barulho, dessa baderna, dessa aglomeração. Sem falar do barulho, muita gente reunida, a gente tem que lembrar que a gente está na pandemia ainda. E cadê a consciência das pessoas? Nós do Tribuna já falamos. Zona 7, já falamos. Ali, Petróleo Portela, Avenida Teixeira Mendes, Rodolfo Purpur. A gente está batendo, falando vários isso pontos da cidade. Sempre. Agora, chegou um ponto que vai ter uma audiência pública para discutir o problema da poluição sonora aqui em Maringá. Por isso, vamos acionar agora a nossa repórter Aline Ribeiro, que está na Câmara de Vereadores, para entender melhor, Aline, com relação a essa audiência pública que vai ser realizada. As pessoas podem participar presencialmente, virtualmente. Como que a população que está sofrendo com a poluição sonora pode colaborar com essa audiência? Boa tarde. Oi, Sandro. Boa tarde para você, para a Roberta, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pode participar, sim. Na verdade, pode participar presencialmente, mas tem um limite ali de pessoas, né? Então, quem chegar cedo, muito provável, consegue sim entrar. Mas, em todo caso, tem virtualmente ali pelo YouTube da Câmara, daí dá para acompanhar e também comentar ali pelo YouTube. A gente vai conversar com o Flávio Mantovani, vereador, ele que pediu essa audiência pública aqui para falar sobre esse assunto que é tão complicado e tão delicado. Flávio, o porquê que você pediu, o que motivou, né? Tantas reclamações? Sim, é reclamação. Reclamação todo santo dia, de segunda a segunda-feira, das pessoas com esse movimento que nós temos na cidade. Não é só questão de bar, nós temos carros de som, temos som de loja que coloca na calçada, a gente tem escape de carro, enfim, muita coisa. E as pessoas reclamam muito. E até hoje, esse assunto foi tratado como um bicho de 7 cabeças. Então, às vezes tem medo de falar para não melindrar o dono do bar ou alguma coisa assim, ou não melindrar as pessoas que estão reclamando. E a audiência pública é o quê? Ele é um ambiente para oportunizar, para que todo mundo sente na mesa. Então, a população vai vir para cá, falar de frente com a SEMA, com a Polícia Militar, com o Ministério Público, com quem for participar da nossa audiência, discutir o problema, formar um grupo e tentar resolver. A gente não pode mais ficar empurrando com a barriga. E acho que essa fórmula de tentar agradar os dois lados não funciona. Então, todo mundo vai ter que sentar, achar um meio termo e ter essa solução, porque o pessoal já não aguenta mais. E, Flávio, quais são as reclamações mais
mais comuns? São bares mesmo? Pois é, nós temos reclamação de alguns lugares com música mecânica, DJ, som ao vivo, temos reclamações sobre obras, tanto obras públicas como obras privadas que fazem barulho fora do horário. Nós temos reclamações em frente a alguns discos de cervejas, né, que as pessoas ficam, até multidão de pessoas lá, e os moradores sequer conseguem passar com carro na frente. E é difícil isso, porque eu frequento esses lugares, gosto também, né? Faço barulho igual todo mundo, você faz, o outro faz. Só que chega numa hora que aquilo que você tem para você, no seu sossego, está atrapalhando lá a sua festa, atrapalhando o sossego do outro. Então as pessoas não podem ficar sem dormir, com crianças sem dormir. Com isso, não tem jeito. Vai ter que chegar no meio termo, todo mundo vai ter que sair daqui mais ou menos contente, porque 100% não vai ter como. Então vai ser discutido tudo, não somente barulhos de bares, música alta. Vai ser discutido, por exemplo, o barulho de moto, que super também incomoda, né? De show com artista a latido de cachorro. Tudo que faz barulho acima da legislação é poluição. Tem muita gente brava, mas você está falando que música é poluição. Não, música não é poluição. Poluição sonora é qualquer barulho que ultrapasse os decibéis permitidos em lei. Só para você ter uma ideia, aqui em Maringá, no eixo comercial, à noite, uma conversa entre duas pessoas dá 60 decibéis. Na sua casa, porque a medição não é feita na rua, é na casa da pessoa. Se na sua casa você está escutando um som ao mesmo volume de uma conversa entre duas pessoas na sua orelha, já está errado. Então você imagina a pessoa que mora na frente, por exemplo, de um estabelecimento que está fazendo barulho, passar a noite inteira com barulho na orelha ou de dia, sei lá. Então as pessoas não aguentam, né? Então a gente tem que chegar. Como é que vai fazer? Vai ter que cercar um ambiente com música ao vivo, com isolamento acústico, não vai ter que tirar a bateria mecânica, botar a bateria eletrônica. Então, tudo isso a gente vai ter que discutir aqui para formar um grupo e tentar um novo texto de lei. E quem vai participar da audiência, Flávio? Pois nós temos a população que vai participar, temos a Abracel, inclusive o Rafael Secalta apareceu já na imagem aqui, a Associação dos Músicos de Maringá, todos os bairros, pessoas que quiserem participar de qualquer maneira. Fizemos convite ao Ministério Público, convite à Guarda Municipal, que já confirmou, Secretaria de Fazenda, que é ela que dá o alvará para as pessoas abrirem o seu estabelecimento, a Secretaria de Meio Ambiente, que o Marco Antônio também falou aqui, que eles que fazem essa fiscalização, porque se a gente falar só em decibéis, por exemplo, não tem como a SEMA fiscalizar 200 lugares ao mesmo tempo. Isso é impossível. Então vai ter que ser uma regra que vale para todo mundo, que o fiscal possa chegar no local e constatar. Porque às vezes tem um barulho num determinado local, o fiscal chega, a pessoa baixa. Aí o cara vai embora, ergue de novo. No dia o fiscal consegue pegar o som alto, aí fazem aquela... fazem lá mas o vento soprou para a esquerda, por isso que o barulho foi lá, e a multa não sai. E assim não funciona. Então a gente tem que chegar num texto de lei que seja prático e que dê para todo mundo. Então, que decisões devem ser tomadas aqui hoje? Pois é, tudo o que for falado aqui hoje, tanto das autoridades como também das pessoas que participarem, vai ser compilado e nós vamos formar um grupo de trabalho para escrever essa nova lei. Então, o que é importante? Essa nova lei não vai sair do vereador, não vai sair da Câmara, então nós vamos ter os vereadores que vão participar, nós vamos ter as autoridades públicas e a população. A gente quer sentar todo mundo, formar um grupo, pelo menos de umas 10 pessoas, para poder fazer esse novo texto. Vou dar um exemplo aqui. É lógico que não é só bar que a gente está falando, mas como é o que todo mundo fala, né? Se você pegar um bar com uma banda, com música ao vivo aqui no centro, ele fazer um RIV, que é um relatório de impacto de vizinhança, é fácil. Agora eu não posso colocar um RIV para todo mundo, porque o cara lá no fundão do bairro, que tem um cara tocando viola lá embaixo, que não incomoda ninguém, vai ter que fazer um RIV também. Aquele cara sequer sabe onde é que vai fazer um RIV, então não pode ser igual para todo mundo. Então vamos ter que analisar casos pontuais, caso a caso, e achar alguma coisa que seja bem ajustada para que todo mundo saia. Eu já te falei, não vai sair 100% contente, mas pelo menos uns 70% dá. Flávio, então vai acontecer hoje, que horas, e vai ser aqui na Câmara mesmo? Aqui na Câmara Municipal, às 19 horas. Então é horário marcado, cravado, das 19 às 21 horas, para não ficar enrolando muito. A gente pede para as pessoas que forem participar, para que cheguem aqui na Câmara com sugestões ou com reclamações pontuais. Chega, fala e passa a vez para o outro, né? Para evitar as pessoas ficarem reclamando, falando do caso dia a dia e tal, enfim. Então a gente quer fazer uma audiência que seja rápida, eficiente e que esse grupo seja formado e que a gente consiga fazer um novo texto de lei. Porque se não conseguirmos fazer um texto flexível como está aqui, é bem provável que a gente tenha que copiar outras cidades que acabaram proibindo um monte de coisa e não é isso que a gente quer. Perfeito. Flávio, muito obrigada por participar com a gente. Sandro, Roberta. Obrigada, viu, Aline? Aline, o que o vereador falou, ele tem razão. É um problema que não dá para mais ficar empurrando com a barriga aqui em Maringá. Tá tirando o sono, tá incomodando, tá prejudicando, inclusive a saúde de pessoas. A gente sabe que tem a boa vontade da Associação de Bares e Restaurantes, inclusive na reportagem da Aline, a gente abriu espaço, mas pelo que a gente pode perceber, o problema está na área pública, está ao ar livre,
está em aglomerações com som torando, como a moçada fala. Olha isso aí, sexta-feira passada, Avenida Petrônio Portela. O dono do bar vai conseguir controlar? Não vai. Não vai. Como impedir isso aí? Como acabar com isso daí? Esse é o X da questão. E é isso que as autoridades, a população vão ter que resolver nessa audiência pública a partir de hoje, chegar numa solução para que isso não se repita. Existe a lei do silêncio, a partir de 10 horas da noite. A lei é respeitada? Está na cara que não, está aí. Se não se respeita uma lei, é crime. Se é crime, tem que ter punição. Então, acho que está na hora de sentar, resolver, acabar com esse problema que atinge a cidade inteira. Não é só em um ou determinado ponto. Todos os cantos da cidade. Ó, Salete, tem falado das motos durante a madrugada. Ana Paula, em Apucarana, as festas em casas. Uma algazarra geral. O pessoal lá do Jardim Diamante. Tem um vizinho específico que é praticamente todos os finais de semana. Tem som alto, gritaria. Já liguei várias vezes na Guarda Municipal, Polícia Civil e Ouvidoria da Prefeitura, mas ninguém resolve nada. Vladimir, Sandra, Avenida Cacogawa, som alto. Avenida Morangueira, também. William, aqui em Floresta, tabacarias são insuportáveis. Anderson, tem que falar da questão legal. A polícia não tem o direito de chegar e mandar baixar o som sem uma vítima formal. Sem vítima não há crime. Concordo, tem razão. Mas também tem várias pessoas ligando e pedindo solução. Então, também tem quem reclama. Vanessa, cadê a fiscalização? Cadê as multas? Mais uma lei que não vai dar em nada. A gente espera que isso não seja desse jeito, né, Vanessa? Que tenha, assim, aí uma solução. E sobre essa audiência pública... tem muita gente mandando lá de Nova Esperança, ó. A falta de respeito, né, e a empatia com o outro é muito grande. Muito importante essa audiência pública. Deveriam ser feitas em todos os municípios, porque a polícia não dá conta de tantos chamados devido ao som alto. É o que acontece. Pipoca aqui e ali, tem que ter a lei. E aí a fiscalização vai lá e acaba. Eu lembro, Roberta, região da UEM. Quem mora aí na região da UEM vai lembrar. Época de vestibular, lá pelos anos de 2008, 2007. Até antes também, era uma movimentação ali. O que acontecia em época de vestibular na UEM? Aquilo virava um terror. A gente tinha que sair de lá na época do vestibular e ir para casa de parente que não dormia. O que foi feito? Lei seca lá. Fechou, acabou, nunca mais teve. Então, será que não seria uma solução? Será que estabelecer um horário, um determinado horário para venda de bebidas alcoólicas pode ajudar? Não sei. A gente está conversando aqui sobre uma solução que funcionou por um período aqui em Maringá e resolveu. Mas o que a gente não pode é continuar convivendo com isso. Moradores estão ficando doentes. As pessoas estão perdendo a saúde por causa dessa bagunça todo fim de semana. E volto a repetir, não é em um ou outro ponto da cidade, são em vários locais, como a gente tem recebido aqui no nosso WhatsApp. Vários locais, vários bairros com essa mesma reclamação. Então, parabéns, audiência pública, autoridades lá, população frente a frente e vamos tentar chegar a uma solução para que a gente não tenha que voltar a mostrar esse tipo de imagem. Uma última mensaginha sobre esse assunto. O Adalto não é só em Maringá, não. Mora em uma cidade pequena, vizinha de Maringá, que também no sábado à noite e no domingo, o dia todo, não tem quem descanse por causa desse som insuportável. Acho um descaso com quem trabalha a semana toda e tem o final de semana para descansar. Falou tudo, né?